Numa tarde de quinta-feira, na primavera de 33 d.C., aconteceu algo que mudaria a história da humanidade para sempre. Um homem estava numa colina nos arredores de Jerusalém, rodeado por um pequeno grupo de seguidores que o tinham visto morrer apenas algumas semanas antes. Tinham-no visto ser sepultado. Tinham lamentado a sua morte. Depois, tinham-no visto vivo novamente, ressuscitado dos mortos, aparecendo-lhes durante 40 dias com provas inegáveis de que a própria morte tinha sido vencida. Ele estava partindo, mas antes de ir, fez uma promessa que ecoou por 2000 anos de história da humanidade: voltarei. Não se tratava de uma vaga esperança ou de uma metáfora reconfortante. Era uma declaração concreta. O mesmo Jesus que percorrera as estradas poeirentas da Galileia, que curara os enfermos e ressuscitara os mortos, que fora crucificado sob Pôncio Pilatos e ressuscitara ao terceiro dia, esse mesmo Jesus retornaria à terra. Visivelmente, fisicamente, inequivocamente. A promessa da segunda vinda tornou-se a esperança que definia o cristianismo. Ela moldou a forma como os primeiros crentes viviam, como enfrentavam a perseguição e como compreendiam a própria história. Eles não estavam simplesmente aguardando o tempo em um mundo sem sentido. Estavam esperando o retorno do seu rei. Mas a segunda vinda não se resumia apenas à aparição de Jesus nas nuvens. Estava ligada a algo muito maior: o Apocalipse. A revelação do plano de Deus para o fim do mundo. A palavra grega apocalipse significa revelação ou desvelamento. Refere-se ao ato de levantar uma cortina para revelar o que estava oculto. A revelação de mistérios divinos sobre como a história humana terminará e a eternidade começará. A visão bíblica do Apocalipse não se resume à destruição, embora ela desempenhe um papel. Trata-se da consumação do plano de Deus para a humanidade. Trata-se da derrota final do mal. Trata-se da restauração de todas as coisas. Trata-se da justiça sendo finalmente feita, dos erros sendo corrigidos, do sofrimento chegando ao fim e de Deus habitando para sempre com o seu povo. Essa história fascina e aterroriza pessoas há séculos. Artistas a retrataram. Escritores a imaginaram. Teólogos a debateram. Céticos a ridicularizaram. Contudo, ela permanece central para a fé cristã, presente em todo o Novo Testamento, prometida pelo próprio Jesus e revelada em visões detalhadas ao apóstolo João. O que a Bíblia realmente diz sobre a segunda vinda? Que sinais Jesus deu sobre o seu retorno? Que eventos a precederão? O que acontecerá quando ele vier? O que é a grande tribulação? Quem é o anticristo? O que é o Armagedon? O que acontece depois que Cristo voltar? O que é o milênio? O que é o juízo final? Como será a eternidade? Essas não são perguntas ociosas. São questões de suma importância, porque se a Bíblia for verdadeira, se Jesus realmente voltará, se a história realmente caminha para uma conclusão divina, então tudo muda. Como vivemos, o que valorizamos, o que almejamos, tudo isso deve ser moldado por essa realidade. Esta é a história do Apocalipse segundo as Escrituras. Da promessa que Jesus fez naquela colina, às visões que João recebeu na ilha de Patmos, dos sinais do fim dos tempos ao juízo final, do retorno de Cristo ao novo céu e à nova terra. Isto é o que a Bíblia revela sobre o fim do mundo e o início da eternidade. A história começa não com a destruição, mas com uma promessa. Uma promessa feita por um homem que venceu a morte. Uma promessa de que ele voltaria. A promessa do retorno. Em uma colina nos arredores de Jerusalém, apenas 40 dias após a sua ressurreição, Jesus estava com os seus discípulos pela última vez. Os seus 3 anos de ensino, cura e revelação do reino de Deus haviam chegado ao fim na cruz. A sua vitória sobre a morte fora comprovada ao longo de 40 dias de aparições após a ressurreição. Agora,
chegara a hora de ele partir. Os discípulos fizeram a pergunta que ardia em suas mentes: Senhor, restaurarás neste tempo o reino a Israel? Eles ainda pensavam em termos políticos, ainda imaginavam um reino terreno, ainda esperavam o cumprimento imediato de todas as profecias. Jesus redirecionou o foco deles. O momento da restauração do reino pertencia somente ao Pai. A tarefa deles era diferente. Eles receberiam poder quando o Espírito Santo viesse sobre eles, e seriam suas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, algo extraordinário aconteceu. Atos 1:9 registra o momento. E havendo dito isto, enquanto eles o observavam, foi elevado às alturas, e uma nuvem o encobriu, ocultando-o dos seus olhos. Os discípulos ficaram olhando para o céu, observando até que Jesus desapareceu nas nuvens. Então, 2 homens vestidos de branco apareceram ao lado deles com uma mensagem que moldaria a esperança cristã pelos próximos 2000 anos. Homens da Galiléia, porque vocês estão olhando para o céu? Este Jesus, que dentre vocês foi elevado ao céu, há de voltar da mesma forma como o viram subir. Essa foi a primeira promessa cristã sobre a segunda vinda. Jesus voltaria. O mesmo Jesus que caminhou com eles, os ensinou, morreu por eles e ressuscitou dos mortos voltaria. Ele voltaria da mesma forma que partiu, visivelmente, fisicamente, vindo das nuvens. A promessa era clara e definitiva. Não uma vinda espiritual. Não uma presença simbólica. Não uma influência gradual. Um retorno real, visível e físico de Jesus Cristo à Terra. Essa promessa tornou-se o fundamento da escatologia cristã, o estudo dos últimos tempos. Todos os escritores do Novo Testamento se referiram a ela. Todas as gerações de cristãos a aguardaram. A saudação da igreja primitiva, Maranata, significava: Nosso Senhor, vem. Não era um desejo, mas uma expectativa. Não uma esperança, mas uma certeza. O próprio Jesus havia falado desse retorno diversas vezes durante seu ministério. No cenáculo, na noite anterior à sua crucificação, ele disse aos seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. A promessa era pessoal. Ele voltaria. Ele os levaria para si. Eles estariam onde ele estivesse. Isso não era teologia abstrata, mas esperança concreta. Os sinais e os avisos. Os discípulos queriam saber quando essas coisas aconteceriam. No Monte das Oliveiras, com vista para Jerusalém e o complexo do templo, perguntaram diretamente a Jesus: Diga-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu com o mais longo discurso profético registrado nos Evangelhos. Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21 registram esse ensinamento, conhecido como o Discurso do Monte das Oliveiras. Suas palavras descreveram o período que antecedeu o seu retorno, um tempo marcado por sinais e condições específicos. Primeiramente, Jesus advertiu sobre o engano. Cuidado para que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Falsos messias e falsos profetas surgiriam, alegando ser o Cristo que retornou ou afirmando falar em nome de Deus. Eles realizariam sinais e maravilhas. Seriam convincentes o suficiente para enganar até mesmo os crentes, se isso fosse possível. Em segundo lugar, ele falou de guerras e rumores de guerras. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Cuidado para não se alarmarem, pois isso deve acontecer, mas ainda não é o fim. Pois nação se levantará contra nação, e reino contra reino.
o conflito caracterizaria os últimos tempos. Não apenas escaramuças locais, mas guerras entre nações, reinos se levantando contra reinos. Contudo, essas guerras, por mais terríveis que fossem, eram apenas o início das dores do parto. Em terceiro lugar, ele descreveu desastres naturais. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. A própria terra se convulsionaria. Os suprimentos de alimentos falhariam. O solo tremeria. Essas perturbações físicas se intensificariam à medida que o fim se aproximasse. Em quarto lugar, ele advertiu sobre a perseguição. Então vos entregarão à tribulação e vos matarão, e sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. E então muitos se desviarão da fé, e trair-se-ão uns aos outros, e odiar-se-ão uns aos outros. Seguir Jesus se tornaria cada vez mais custoso. Os crentes enfrentariam ódio, traição e martírio. A pressão seria tão intensa que muitos que professavam fé a abandonariam. Quinto, ele previu o frio espiritual. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O caos moral se espalharia. Os padrões entrariam em colapso. Nesse ambiente, até mesmo os verdadeiros crentes teriam dificuldade em manter seu amor por Deus e pelo próximo. Mas juntamente com esses avisos, vieram promessas. Aquele que perseverar até o fim será salvo. A perseverança seria possível. Deus preservaria o seu povo nas provações que viriam. E, crucialmente, este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Antes da volta de Jesus, a mensagem sobre ele alcançaria todos os povos da terra. A grande comissão seria cumprida. Todas as tribos, línguas e nações ouviriam as boas novas. Jesus então falou de um evento específico, a abominação da desolação no lugar santo. Essa expressão veio do profeta Daniel, que havia escrito sobre uma futura profanação do templo. Jesus advertiu que, quando seus seguidores vissem isso acontecer, deveriam fugir imediatamente. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no terraço não desça para pegar o que há em casa, e quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. A urgência seria absoluta. Não haveria tempo para reunir pertences. Não haveria tempo para se preparar. Apenas correr. Porque o que se seguiria seria uma tribulação sem precedentes na história da humanidade. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne seria salva. Mas, por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. Esse período seria tão devastador que, sem intervenção divina, a humanidade se destruiria. Mas Deus limitaria sua duração em benefício de seu povo escolhido. A chegada nas nuvens. Após descrever os sinais e tribulações, Jesus pintou um quadro de seu retorno. Logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. O retorno seria de escala cósmica. Corpos celestes seriam afetados. O sol escureceria. A lua perderia seu brilho. Estrelas cairiam. A própria estrutura dos céus estremeceria. Esses não seriam fenômenos locais, mas perturbações universais. Então, um sinal apareceria. Jesus não especificou qual seria esse sinal, apenas que seria inconfundível, visível a todos, ligado ao próprio Filho do Homem. Todas as tribos da terra o veriam. Não haveria confusão, nem debate sobre se estava acontecendo. O retorno de Cristo seria tão visível e inegável quanto um relâmpago cortando o céu. Jesus enfatizou essa visibilidade repetidamente.
Pois assim como o relâmpago sai do Oriente e brilha até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Nada de arrebatamento secreto. Nada de aparição oculta. Seu retorno seria tão público e evidente quanto um relâmpago iluminando todo o céu. Ele alertou contra acreditar em relatos de aparições secretas. Portanto, se disserem a vocês: vejam, ele está no deserto, não saiam. Se disserem: vejam, ele está nos aposentos interiores, não acreditem. A verdadeira segunda vinda não exigiria que ninguém a procurasse ou viajasse para testemunhá-la. Todos a veriam simultaneamente. A resposta a essa aparição seria um luto universal. Todas as tribos da terra lamentarão. Por que luto? Porque o seu retorno significaria julgamento para aqueles que o rejeitaram. O mesmo Jesus que veio primeiro como servo sofredor, retornaria como rei conquistador. Aqueles que o zombaram, perseguiram seus seguidores e viveram em rebelião contra Deus, enfrentariam aquele a quem rejeitaram. Mas, para os crentes, sua aparição significaria libertação. E ele enviará os seus anjos com um grande toque de trombeta, e eles reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma extremidade do céu à outra. Anjos seriam enviados para reunir o povo de Deus de onde quer que estivessem dispersos pela terra. A trombeta soaria. O ajuntamento começaria. Paulo descreveu esse momento em sua primeira carta aos Tessalonicenses. Pois o próprio Senhor descerá do céu com uma ordem, com a voz do arcanjo e com o som da trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos e formos deixados, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Os mortos ressuscitariam primeiro. Os cristãos que morreram ao longo da história seriam ressuscitados com corpos imortais. Em seguida, os crentes vivos seriam transformados instantaneamente, recebendo corpos adequados para esta eternidade. Juntos, mortos e vivos, eles ressuscitariam para encontrar Jesus nos ares. Paulo chamou esse evento de arrebatamento, palavra latina que significa arrebatar ou arrancar. Aconteceria num instante, num abrir e fechar de olhos. Num instante, os crentes seriam mortais e presos à terra. No instante seguinte, transformados e ascenderiam aos céus. Apocalipse de João. Por volta de 95 d.C., aproximadamente 60 anos após a ascensão de Jesus, o apóstolo João recebeu a revelação mais detalhada dos eventos do fim dos tempos em toda a Escritura. Ele foi exilado na ilha de Patmos, uma pequena ilha rochosa no mar Egeu, enviado para lá pelas autoridades romanas por pregar sobre Jesus. No dia do Senhor, João estava em espírito quando ouviu uma voz forte, como de trombeta, atrás dele. Virou-se e viu 7 candelabros de ouro, e entre eles, alguém semelhante a um filho de homem. A descrição que João deu foi impressionante. Vestido com uma túnica comprida e um cinto de ouro, cabelos brancos como a lã, olhos como chamas de fogo, pés semelhantes a bronze polido, refinado numa fornalha, voz como o rugido de muitas águas, segurando 7 estrelas na mão direita, com uma espada afiada de 2 gumes saindo da boca, e o rosto brilhando como o sol em todo o seu esplendor. João caiu aos pés de Jesus como morto, mas Jesus pôs a mão direita sobre ele e disse: Não temas, eu sou o primeiro, o último e o que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo o sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus ordenou a João que escrevesse o que via, o que estava presente naquele momento e o que aconteceria depois. O resultado foi o livro do Apocalipse, 22 capítulos de visão profética, que detalham os eventos que antecedem e sucedem à segunda vinda. O livro começa com cartas a 7 igrejas na Ásia Menor. Eram igrejas reais que enfrentavam desafios reais no primeiro século.
mas as cartas também continham princípios aplicáveis a todas as igrejas ao longo da história. Jesus elogiou a fidelidade, repreendeu a transigência, alertou contra falsos ensinamentos e prometeu recompensas àqueles que perseverassem. Então a visão mudou. João viu uma porta aberta no céu e ouviu uma voz semelhante à de uma trombeta dizendo: "Subam aqui, e eu lhes mostrarei o que deve acontecer depois disso." Imediatamente João foi tomado pelo Espírito e viu um trono no céu com alguém sentado nele. Ao redor do trono estavam 24 anciãos e 4 seres viventes, que adoravam a Deus continuamente. Aquele que estava assentado no trono tinha um livro selado com 7 selos. Ninguém no céu nem na terra foi considerado digno de abrir o livro, e João chorou. Mas um dos anciãos lhe disse: "Não chore mais. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para que possa abrir o livro e os seus 7 selos." João olhou e viu um cordeiro em pé, como se tivesse sido morto. Este era Jesus, o Cordeiro de Deus que foi oferecido em sacrifício pelos pecados do mundo. Ele tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, cantando um cântico novo. "Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação." A abertura dos 7 selos desencadearia julgamentos sobre a terra. Não se tratavam de catástrofes aleatórias, mas de atos deliberados de julgamento divino, o início da tribulação, do fim dos tempos, sobre a qual Jesus havia advertido. Os 7 selos. Quando o Cordeiro abriu o primeiro selo, João ouviu um dos 4 seres viventes dizer com voz de trovão: "Vem." Apareceu um cavalo branco, e o seu cavaleiro tinha um arco. Foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Este cavaleiro representava a conquista, o início do período da tribulação. O segundo selo trouxe um cavaleiro em um cavalo vermelho, com o poder de roubar a paz da terra, para que as pessoas se massacrassem umas às outras. Ele recebeu uma grande espada. A guerra irromperia por todo o mundo, não conflitos isolados, mas massacres generalizados. O terceiro selo revelou um cavalo preto. Seu cavaleiro segurava uma balança, e uma voz anunciava os preços do trigo e da cevada. Isso representava a fome e o colapso econômico. Os alimentos se tornariam escassos e caros. Os itens básicos para a sobrevivência seriam difíceis de obter. O quarto selo trouxe um cavalo pálido. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e Hades o seguia. Foi-lhes dado poder sobre 1/4 da terra para matar com espada, fome, pestilência e feras. 1/4 da população da terra morreria de diversas maneiras: guerra, fome, doenças e animais selvagens. O quinto selo revelou algo diferente. Em vez de um cavaleiro, João viu debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho que deram. Estes eram mártires, crentes mortos por sua fé. Eles clamavam: "Ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, até quando esperarás para julgar e vingar o nosso sangue dos que habitam sobre a terra?" A cada um foi dada uma veste branca e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que seriam mortos, como eles também foram. Isso revelou que a tribulação incluiria intensa perseguição aos crentes. Muitos seriam martirizados. Suas mortes não foram acidentes ou derrotas, mas parte do plano de Deus. A justiça viria, mas não imediatamente. Mais pessoas morreriam antes. O sexto selo trouxe perturbações cósmicas. Houve um grande terremoto. O sol ficou negro como um saco de pano. A lua cheia ficou como sangue. As estrelas caíram na terra como uma figueira que perde seus frutos de inverno ao ser sacudida por um vendaval.
O céu desapareceu como um pergaminho sendo enrolado. Todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. A reação foi de terror generalizado. Reis, grandes homens, generais, ricos, poderosos, todos, escravos e livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas, clamando às montanhas e aos rochedos. Caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Antes que o 7º selo fosse aberto, João viu um interlúdio. 4 anjos estavam nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos. Outro anjo subiu do nascente do sol, trazendo o selo do Deus vivo. Ele chamou os 4 anjos e disse: Não danifiquem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado os servos do nosso Deus em suas testas. João ouviu o número dos selados: 144.000 de todas as tribos de Israel, 12.000 de cada tribo. Estes foram especialmente protegidos durante os julgamentos vindouros, marcados como pertencentes a Deus. Então João viu uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono, vestidos com vestes brancas e com ramos de palmeira nas mãos, e clamavam: A salvação pertence ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. Um dos anciãos explicou: Estes são os que vieram da grande tribulação. Lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Apesar da intensidade da tribulação, inúmeras pessoas se voltariam para Cristo e seriam salvas. Elas sofreriam, muitas morreriam, mas seriam vitoriosas pela fé em Jesus. As 7 trombetas. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. O silêncio foi profundo. Uma pausa antes da próxima onda de julgamentos. Então, aos 7 anjos que estavam diante de Deus, foram dadas 7 trombetas. Outro anjo veio e se colocou junto ao altar, oferecendo incenso com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. A fumaça do incenso subiu com as orações dos santos da mão do anjo diante de Deus. Então, o anjo pegou o incensário, encheu-o com o fogo do altar e o lançou à terra. Houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Os 7 anjos se prepararam para tocar suas trombetas. Esses julgamentos pelas trombetas seriam mais severos do que os selos, afetando porções maiores da terra e sua população. O primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve granizo e fogo misturado com sangue que foi lançado sobre a terra. 1/3 da terra foi queimado, 1/3 das árvores foi queimado, e toda a vegetação verde foi consumida pelo fogo. Incêndios gigantescos consumiram a vegetação em 1/3 do planeta. O segundo anjo tocou a sua trombeta, e algo semelhante a uma grande montanha, ardendo em fogo, foi lançado ao mar. 1/3 do mar transformou-se em sangue. 1/3 das criaturas marinhas morreu, e 1/3 dos navios foi destruído. Isso poderia ser o impacto de um asteroide ou meteoro de grande magnitude, devastando a vida marinha e o comércio marítimo. O terceiro anjo tocou a sua trombeta, e uma grande estrela caiu do céu, ardendo como uma tocha. Ela caiu sobre a 1/3 parte dos rios e sobre as fontes de água. O nome da estrela era Absinto, e a 1/3 parte das águas se tornou absinto, e muitas pessoas morreram por causa da água, pois ela se tornou amarga. As fontes de água doce seriam envenenadas. O quarto anjo tocou a sua trombeta, e 1/3 do sol, 1/3 da lua e 1/3 das estrelas foram atingidos, de modo que 1/3 da sua luz se obscureceu. 1/3 do dia deixou de brilhar, e da mesma forma 1/3 da noite. A terra passou a receber luz reduzida dos corpos celestes. Então João viu uma águia voando diretamente sobre o céu, clamando em alta voz: Ai, 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 ai dos que habitam na terra,
por causa do som das outras trombetas que os 3 anjos estão para tocar. Os primeiros 4 toques de trombeta haviam sido severos, mas os 3 últimos seriam piores. O 5º anjo tocou a sua trombeta, e João viu uma estrela que havia caído do céu na terra. Foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ele abriu o poço, e dele subiu fumaça como a fumaça de uma grande fornalha. O sol e o ar escureceram com a fumaça. Da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra, com poder semelhante ao dos escorpiões. Foi-lhes dito que não causassem dano à relva, nem a qualquer planta verde ou árvore, mas somente aos homens que não tinham o selo de Deus na testa. Esses não eram gafanhotos comuns. Sua descrição era aterradora. Pareciam cavalos preparados para a batalha, com o que pareciam coroas de ouro em suas cabeças, rostos como rostos humanos, cabelos como cabelos de mulher, dentes como dentes de leão, couraças como ferro, asas que soavam como muitos carros de guerra avançando para a batalha, caudas com ferrões como os de escorpiões. Eles tinham um rei sobre eles, o anjo do abismo, chamado em hebraico Abaddon, e em grego Apollyon, ambos significando destruidor. Essas criaturas atormentariam as pessoas por 5 meses. O tormento seria tão severo que as pessoas buscariam a morte, mas não a encontrariam. Elas ansiariam por morrer, mas a morte fugiria delas. Contudo, somente aqueles sem o selo de Deus seriam afetados. Os crentes seriam protegidos. O 6º anjo tocou a sua trombeta, e uma voz vinda do altar lhe disse: Solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Esses 4 anjos haviam sido mantidos à espera para aquela hora, dia, mês e ano específicos. Eles foram soltos para matar 1/3 da humanidade. O número de tropas montadas era de 20.000 vezes 10.000, 200 milhões de soldados. João ouviu esse número. Eles cavalgavam cavalos com cabeças como de leões, que expeliam fogo, fumaça e enxofre. Por causa dessas 3 pragas, fogo, fumaça e enxofre que saíam de suas bocas, 1/3 da humanidade foi morto. Apesar desses julgamentos devastadores, Apocalipse 9, 9:20 a 21 registra um fato surpreendente. O restante da humanidade, que não foi morto por essas pragas, não se arrependeu das obras de suas mãos, nem deixou de adorar demônios e ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Nem se arrependeu dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua imoralidade sexual, nem dos seus roubos. Mesmo diante do julgamento divino, a maioria das pessoas se recusaria a se arrepender. Elas continuariam em rebelião contra Deus. Isso revelou a profundidade da dureza humana quando separada da graça de Deus. As 2 testemunhas e a 7ª trombeta. Antes que a 7ª trombeta soasse, João teve outra visão. Foi-lhe dada uma vara de medir e foi-lhe dito que medisse o templo de Deus, o altar e os que ali adoravam. Mas foi-lhe dito que não medisse o pátio exterior do templo, porque este fora entregue aos gentios, que pisoteariam a cidade santa durante 42 meses. 3 anos e meio. Deus concederia autoridade às suas 2 testemunhas para profetizarem durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. Essas 2 testemunhas foram descritas como 2 oliveiras e 2 candelabros que se colocam diante do Senhor da terra. Se alguém tentasse lhes fazer mal, fogo jorraria de suas bocas e consumiria seus inimigos. Elas teriam poder para fechar o céu para que não chovesse durante suas profecias, para transformar as águas em sangue e para ferir a terra com todo tipo de praga, quantas vezes quisessem. Quando terminassem seu testemunho, a besta que sobe do abismo faria guerra contra eles, os venceria e os mataria. Seus cadáveres ficariam expostos nas ruas da grande cidade, simbolicamente chamada Sodoma e Egito, onde seu Senhor foi crucificado. Esta era Jerusalém.
Pessoas de todas as tribos, línguas e nações contemplariam seus cadáveres por 3 dias e meio, recusando-se a deixá-los ser colocados em um túmulo. Os habitantes da terra se alegrariam com eles, celebrando e trocando presentes, porque esses 2 profetas os haviam atormentado. Mas, após 3 dias e meio, um sopro de vida vindo de Deus entraria neles. Eles se poriam de pé, e grande temor se apoderaria daqueles que os vissem. Então, ouviriam uma forte voz vinda do céu dizendo: "Subam aqui." Subiriam ao céu em uma nuvem, enquanto seus inimigos observavam. Naquela hora, haveria um grande terremoto. 1/10 da cidade desabaria. 7.000 pessoas morreriam, e o restante ficaria aterrorizado e daria glória ao Deus do céu. Então, o 7º anjo tocou a sua trombeta. E houve no céu grandes vozes que diziam: "O reino do mundo passou a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre." Os 24 anciãos prostraram-se com o rosto em terra e adoraram a Deus, dizendo: "Damos graças a ti, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. As nações se enfureceram, mas chegou a tua ira, e o tempo de julgar os mortos, de dar a recompensa aos teus servos, aos profetas e aos santos, e aos que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e de destruir os destruidores da terra." A 7ª trombeta sinalizou o início do fim. O reino de Deus estava sendo estabelecido. Cristo estava assumindo o seu lugar de direito como rei. Mas antes da consumação final, mais visões se revelariam, mostrando as forças que se opunham a Deus e como seriam derrotadas. A besta do mar. João viu uma besta subir do mar, com 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres, 10 diademas, e sobre as cabeças, nomes de blasfêmia. A besta era semelhante a um leopardo, com pés como os de um urso e boca como a de um leão. O dragão, identificado como Satanás, deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento foi curado. Toda a Shusderacana se maravilhou e seguiu a besta. Adoraram o dragão por ter dado autoridade à besta e adoraram a própria besta, dizendo: "Quem é semelhante à besta? Quem poderá lutar contra ela?" Foi dada à besta uma boca para proferir palavras arrogantes e blasfemas. Foi-lhe permitido exercer autoridade por 42 meses. Abriu a boca para blasfemar contra Deus, blasfemando contra o seu nome, contra o seu tabernáculo e contra os que habitam no céu. Foi-lhe permitido guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Todos os que habitam na terra a adorariam, até mesmo aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Essa besta representava o poder político do Anticristo, o governante final do mundo que se oporia a Deus e perseguiria os crentes durante a tribulação. Seu poder viria diretamente de Satanás. Sua influência seria global. Seu reinado duraria 3 anos e meio. Então João viu outra besta subir da terra. Ela tinha 2 chifres como um cordeiro, mas falava como um dragão. Essa segunda besta exercia toda a autoridade da primeira besta na presença dela. Ela obrigava a Saberódico terra e os seus habitantes a adorarem a primeira besta. Ela realizava grandes sinais, até mesmo fazendo descer fogo do céu diante das pessoas. Ela enganava os habitantes da terra, dizendo-lhes que fizessem uma imagem à besta. Foi-lhe permitido dar fôlego à imagem, para que ela pudesse falar e fazer com que fossem mortos os que não a adorassem. Essa segunda besta, chamada de falso profeta em outras partes do Apocalipse, representava o engano religioso que sustentava a tirania política. Ele teria poder sobrenatural para realizar milagres. Ele estabeleceria a adoração obrigatória ao Anticristo. A recusa significaria a morte.
O falso profeta também faria com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, fossem marcados na mão direita ou na testa. Ninguém poderia comprar ou vender a menos que tivesse a marca, o nome da besta ou o número correspondente ao seu nome. Esse número era 666, o número de um homem. Essa marca representaria o controle econômico. Sem ela, a sobrevivência seria praticamente impossível. Contudo, o Apocalipse deixa claro que receber a marca significaria condenação eterna. Representaria uma escolha deliberada de se aliar ao anticristo contra Deus. Os crentes teriam que recusar a marca, aceitando o martírio ou dificuldades extremas, em vez de negar a Cristo. As 7 taças da ira. João viu 7 anjos com 7 pragas, as últimas, pois com elas a ira de Deus se consumaria. Esses juízos das taças seriam derramados em rápida sucessão, levando a tribulação ao seu clímax. O primeiro anjo derramou a sua taça sobre a terra, e feridas malignas e dolorosas apareceram nas pessoas que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. Aqueles que receberam a marca sofreriam agonia física. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, e este tornou-se como sangue de um morto. Toda criatura viva no mar morreu. Os oceanos tornaram-se zonas mortas. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes de água, e elas se transformaram em sangue. O anjo encarregado das águas declarou: Justo és tu, ó Santo, que és e que eras, pois trouxeste estes juízos, porque derramaram o sangue dos santos e dos profetas, e tu lhes deste sangue para beber. É o que merecem. As fontes de água doce se transformariam em sangue como juízo pelo derramamento do sangue do povo de Deus. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido queimar as pessoas com fogo. Elas foram queimadas pelo calor intenso, mas amaldiçoaram o nome de Deus, que tinha poder sobre essas pragas. Não se arrependeram nem lhe deram glória. Apesar do sofrimento insuportável, as pessoas permaneceram em rebeldia. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino mergulhou nas trevas. As pessoas mordiam a língua de angústia e amaldiçoavam o Deus do céu por causa de suas dores e feridas, mas não se arrependeram de seus atos. O reino do anticristo seria obscurecido, mas isso não produziria arrependimento. O sexto anjo derramou a sua taça no grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para preparar o caminho para os reis do Oriente. João viu sair da boca do dragão, da besta e do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Estes eram espíritos demoníacos que realizavam sinais e iam aos reis de todo o mundo para os reunir para a batalha no grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eles reuniram os reis no lugar chamado, em hebraico, Armagedon. Esta seria a batalha final, todos os exércitos do mundo reunidos sob influência demoníaca para lutar contra o próprio Deus. O sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e uma grande voz saiu do templo, do trono, dizendo: Está feito. Houve relâmpagos, vozes, trovões e um grande terremoto, como nunca houve desde que o homem existe na terra. A grande cidade foi dividida em 3 partes, e as cidades das nações caíram. Todas as ilhas desapareceram, e não se achou mais nenhum monte. Grandes pedras de granizo, de cerca de 50 quilos cada, caíram do céu sobre as pessoas. Contudo, elas amaldiçoaram a Deus pela praga do granizo, porque a praga era muito severa. A queda da Babilônia. João viu uma mulher sentada sobre uma besta escarlate, que estava cheia de nomes blasfemos e tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e escarlate, adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas, e segurava um cálice de ouro cheio de abominações e da impureza da sua prostituição. Na sua testa estava escrito um nome misterioso:
Babilônia, a grande, mãe das prostitutas e das abominações da terra. João viu que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e o sangue dos mártires de Jesus. Um anjo explicou que a mulher representava uma grande cidade que governava os reis da terra. Um sistema de corrupção econômica, política e religiosa que perseguia o povo de Deus ao longo da história. Então, outro anjo desceu do céu com grande autoridade, e a terra foi iluminada com a sua glória. Ele proclamou: Caiu a grande Babilônia. Ela se tornou morada de demônios e refúgio de todo espírito imundo. E ordenou ao povo de Deus que saísse dela, que se separasse dos seus pecados, para que não fossem atingidos pelas suas pragas. Os reis da terra que se prostituíram com ela chorariam e lamentariam ao verem a fumaça do seu incêndio. Os mercadores da terra chorariam e lamentariam por ela, pois ninguém mais compraria suas mercadorias. Todos os capitães, marinheiros e negociantes marítimos ficariam de longe e exclamariam: que cidade era como a grande cidade! Jogariam poeira sobre suas cabeças e chorariam e lamentariam, dizendo: ai da grande cidade, onde todos os que tinham navios no mar se enriqueceram com suas riquezas, pois em uma só hora ela foi devastada. Mas o céu, os santos, os apóstolos e os profetas se alegrariam, pois Deus havia proferido juízo contra ela. Um anjo poderoso pegaria uma pedra como uma grande mó de moinho e a lançaria no mar, dizendo: assim será destruída a grande cidade Babilônia, e jamais será encontrada. A queda da Babilônia representou o colapso de todos os sistemas mundanos que se opunham a Deus. Economia, política, religião, todas as estruturas construídas sobre a rebelião contra Deus seriam destruídas em preparação para o retorno de Cristo. O retorno do rei. Após a queda da Babilônia, João ouviu no céu algo como o rugido de uma grande multidão que clamava: Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois os seus juízos são verdadeiros e justos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram, e vozes saíram do trono, dizendo: Louvem o nosso Deus, todos vocês, seus servos, vocês que o temem, pequenos e grandes. Então João ouviu algo como o rugido de muitas águas e fortes trovões, que exclamavam: Aleluia! Pois o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, reina. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe glória, porque chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se preparou. Foi-lhe dado vestir-se de linho fino, resplandecente e puro, pois o linho fino representa os atos de justiça dos santos. O anjo disse a João: Escreva: Bem-aventurados os que são convidados para o banquete das bodas do Cordeiro. Este foi o momento em que Cristo, o Cordeiro, se uniria à sua noiva, a Igreja, todos os crentes ao longo da história reunidos. Então, João viu o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava assentado sobre ele chamava-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo, e na sua cabeça havia muitos diademas. Tinha um nome escrito que ninguém conhecia senão ele mesmo. Estava vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome era a Palavra de Deus. Os exércitos celestiais, vestidos de linho fino, branco e puro, seguiam-no em cavalos brancos. De sua boca saía uma espada afiada com a qual feriria as nações, e ele as governaria com cetro de ferro. Ele pisaria o lagar do vinho da fúria da ira de Deus Todo-Poderoso. Em sua veste e em sua coxa estava escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esta foi a segunda vinda. Jesus retornou não como servo sofredor, mas como rei conquistador, não para salvar, mas para julgar, não para morrer, mas para reinar. Todos os exércitos celestiais o acompanharam. Todo joelho se dobraria diante dele.
A besta e os reis da terra, com os seus exércitos, reuniram-se para guerrear contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta que realizara sinais na sua presença. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. Os demais foram mortos pela espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. A batalha foi um mar de rosas. Não houve combate prolongado, nem luta. Cristo falou, e seus inimigos caíram. O anticristo e o falso profeta foram lançados no lago de fogo. Os exércitos foram destruídos. A rebelião terminou. O reinado de 1000 anos. Então João viu um anjo descendo do céu, tendo a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele, para que não enganasse mais as nações até que os 1000 anos se completassem. Depois disso, ele deverá ser solto por um pouco de tempo. Com Satanás preso e o anticristo derrotado, Cristo estabeleceu o seu reino na terra. João viu tronos, e assentados neles estavam aqueles a quem fora confiada a autoridade para julgar. Ele viu as almas daqueles que haviam sido decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e daqueles que não adoraram a besta nem a sua imagem e não receberam a marca na testa nem na mão. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Esta foi a primeira ressurreição. Os demais mortos não ressuscitaram até que se completassem os 1000 anos. Bem-aventurados e santos são os que participam da primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem poder. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Este milênio, o reinado de 1000 anos, seria um período de paz e justiça com Cristo, fisicamente presente na terra, governando a partir de Jerusalém. A maldição sobre a criação seria parcialmente removida. As profecias de Isaías sobre o lobo habitando com o cordeiro, a criança brincando sobre a toca da cobra, se cumpririam. Satanás seria acorrentado, incapaz de enganar. Contudo, os seres humanos nascidos durante este período ainda teriam livre-arbítrio, ainda capazes de escolher a favor ou contra Cristo. Ao final dos 1000 anos, Satanás seria libertado de sua prisão. Ele sairia para enganar as nações nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número seria como a areia do mar. Eles marchariam pela vasta planície da terra e cercariam o acampamento dos santos e a cidade amada. Mesmo após 1000 anos de governo perfeito sob Cristo, com Satanás preso e a justiça preenchendo a terra, muitos ainda escolheriam a rebeldia quando lhes fosse dada a oportunidade. Isso provaria conclusivamente que o pecado humano não é meramente resultado de um ambiente ruim ou do engano satânico, mas provém do próprio coração humano. Mas fogo descerá do céu e os consumirá. O diabo que os enganou será lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e eles serão atormentados dia e noite para todo o sempre. O grande trono branco. Então João viu um grande trono branco e aquele que estava assentado sobre ele. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se achou lugar para eles. João viu os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que estava escrito nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia. A morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados, cada um segundo as suas obras. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida,
foi lançado no lago de fogo. Este seria o julgamento final, o acerto de contas final, o momento em que cada pessoa que já viveu compareceria perante Deus. As obras seriam examinadas. Os livros seriam abertos, contendo o registro de cada ação, palavra e pensamento. Mas o fator determinante seria se os nomes estivessem escritos no livro da vida, o registro daqueles que confiaram em Cristo para a salvação. Aqueles cujos nomes não constavam no livro enfrentariam a segunda morte, a separação eterna de Deus no lago de fogo. Isso não era aniquilação, mas punição eterna e consciente. O próprio Jesus falou mais sobre o inferno do que qualquer outra pessoa nas Escrituras, descrevendo-o como um lugar onde o verme não morre e o fogo não se apaga, onde há choro e ranger de dentes, trevas exteriores, punição eterna. Mas aqueles cujos nomes estivessem no livro da vida entrariam na vida eterna na presença de Deus. Seu julgamento diria respeito a recompensas, não à salvação. Suas obras seriam provadas pelo fogo para determinar o que perduraria pela eternidade. Alguns seriam salvos, mas apenas como que pelo fogo. Suas obras seriam consumidas, mas eles próprios seriam resgatados. Outros receberiam grande recompensa por seu serviço fiel. O novo céu e a nova terra. Então João viu um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham desaparecido, e o mar já não existia. Viu a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu esposo. Uma forte voz vinda do trono declarou: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo. E o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Ele enxugará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava assentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. Disse ainda: Escreva, pois estas palavras são fiéis e verdadeiras. E acrescentou: Está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede darei de graça da fonte da água da vida. Ao vencedor herdará tudo isso. E eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. O anjo levou João em espírito a um grande e alto monte e mostrou-lhe a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, e tinha a glória de Deus. Seu brilho era semelhante ao de uma pedra preciosa raríssima, como o jaspe, transparente como cristal. Tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos. Nas portas estavam inscritos os nomes das 12 tribos de Israel. O muro tinha 12 fundamentos, e neles estavam os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. A cidade era de ouro puro, como vidro transparente. A muralha era feita de jaspe, e os alicerces, adornados com toda sorte de pedras preciosas. Os 12 portões eram 12 pérolas, cada portão feito de uma única pérola. As ruas da cidade eram de ouro puro, como vidro transparente. João não viu templo algum na cidade, pois o seu templo era o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisava de sol nem de lua para brilhar sobre ela, pois a glória de Deus a iluminava, e o Cordeiro era em sua lâmpada. À sua luz andariam as nações, e os reis da terra lhe trariam a sua glória. As suas portas jamais se fechariam de dia, e ali não haveria noite. Ali trariam a glória e a honra das nações, mas nela jamais entraria coisa alguma impura, nem ninguém que pratique abominação ou mentira, mas somente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. O rio da vida. Então, o anjo mostrou a João o rio da água da vida, brilhante como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando-lhe o seu fruto de mês em mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações.
não haveria mais maldição alguma. O trono de Deus e do Cordeiro estaria na cidade, e os seus servos o adorariam. Eles veriam a sua face, e o seu nome estaria em suas testas. Não haveria mais noite. Eles não precisariam da luz de lâmpada nem da luz do sol, pois o Senhor Deus seria a sua luz. Eles reinariam para todo o sempre. O anjo disse a João: Estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos o que em breve deve acontecer. O próprio Jesus disse: Eis que venho em breve. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. João prostrou-se aos pés do anjo para adorá-lo, mas o anjo disse: Não faça isso. Sou servo como você, seus irmãos profetas, e como aqueles que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. O anjo disse a João para não selar as palavras da profecia, pois o tempo estava próximo. Que o mal continue a praticar o mal, que o impuro continue a praticar o mal, que o justo continue a praticar o bem e que o santo continue a ser santo. Jesus falou novamente: Eis que venho em breve. Trago comigo a minha recompensa, para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Ele pronunciou uma bênção. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Do lado de fora ficariam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Jesus declarou: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos dar testemunho destas coisas a respeito das igrejas. Eu sou a raiz e a descendência de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva disseram: Vem. Quem ouve, diga: Vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. João acrescentou uma advertência solene. Se alguém acrescentar algo às palavras desta profecia, Deus lhe acrescentará as pragas descritas no livro. E se alguém tirar algo das palavras do livro desta profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa. Jesus testemunhou pela última vez: Certamente venho em breve. João respondeu com a oração da igreja de todas as épocas: Amém. Vem, Senhor Jesus. O livro terminava com uma bênção: A graça do Senhor Jesus esteja com todos. Amém. Vivendo à luz de seu retorno. A promessa do retorno de Cristo moldou todos os aspectos da vida dos primeiros cristãos. Eles não estavam simplesmente esperando passivamente, mas vivendo ativamente à luz da sua vinda. Paulo escreveu a Tito: Pois a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa, nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Pedro escreveu: Visto que todas essas coisas serão assim desfeitas, que tipo de pessoas vocês devem ser em santidade e piedade, aguardando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus serão incendiados e desfeitos, e os elementos se derreterão pelo fogo. Mas, de acordo com a sua promessa, aguardamos novos céus e uma nova terra, nos quais habita a justiça. A expectativa do retorno de Cristo produziu diversos efeitos nos crentes. Primeiro, motivou a santidade. Saber que compareceriam perante ele os fazia querer ser considerados fiéis. Primeira, João 3:2 a 3 diz: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque o veremos como ele é. E todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Em segundo lugar, produziu perseverança no sofrimento.
Paulo escreveu: Porque considero que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A promessa da glória futura tornou o sofrimento presente suportável. Em terceiro lugar, isso criou um senso de urgência na evangelização. Saber que o tempo era limitado e que o julgamento estava próximo motivou os crentes a compartilhar o evangelho. Paulo escreveu: Conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens. A realidade do julgamento vindouro tornou a propagação das boas novas urgente. Em quarto lugar, gerava consolo na dor. Quando crentes morriam, outros crentes não se entristeciam como aqueles que não tinham esperança. Paulo disse aos Tessalonicenses: Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus, mediante Jesus, trará, mediante Jesus, os que nele dormiram. A morte não era o fim para aqueles que estavam em Cristo. Em quinto lugar, isso gerou vigilância. Jesus repetidamente ordenou a seus seguidores que vigiassem, estivessem preparados e permanecessem alertas. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. O momento exato era desconhecido, por isso era necessária uma prontidão constante. A bem-aventurada esperança. Ao longo da história da Igreja, os cristãos mantiveram essa esperança, apesar das demoras, decepções e dificuldades. Os céticos zombaram, perguntando onde está a promessa da sua vinda. 2 Pedro 3:3-4 previu isso. Nos últimos dias virão escarnecedores, seguindo as suas próprias concupiscências, e dirão: Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Pedro respondeu a essa objeção apontando para a perspectiva diferente de Deus sobre o tempo. Mas não se esqueçam disto, amados, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é paciente para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. A demora não foi sinal de fraqueza ou fracasso, mas de paciência. Deus estava dando tempo para que as pessoas se arrependessem, tempo para que o Evangelho se espalhasse, tempo para que mais pessoas fossem salvas. Mas o dia chegaria. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos se desfarão pelo fogo, e a terra, com tudo o que nela há, será exposta. O apóstolo Paulo descreveu a volta de Cristo como a bem-aventurada esperança. Escrevendo a Tito, ele falou sobre aguardar a nossa bem-aventurada esperança, a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Essa não era uma expectativa temerosa, mas sim alegre. Não algo a ser amedrontado, mas algo a ser almejado. Para os crentes, o retorno de Cristo significava libertação desta era maligna, transformação à sua semelhança, reencontro com os entes queridos que morreram na fé, vindicação de sua fidelidade apesar da perseguição e entrada na alegria eterna. Significava o fim do pecado, do sofrimento, da doença e da morte. Significava ver Jesus face a face, aquele a quem amaram e serviram sem jamais o ver. Para os incrédulos, a volta de Cristo significava julgamento. O mesmo Jesus que veio primeiro para salvar voltaria para julgar. Aqueles que rejeitaram sua oferta de salvação enfrentariam sua justiça. A oportunidade de arrependimento teria acabado. O dia da graça chegaria ao fim. Essa realidade tornou o Evangelho urgente. Paulo escreveu: Em nome de Cristo, suplicamos. Reconciliem-se com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. A mensagem era clara: afastem-se do pecado, confiem em Cristo, reconciliem-se com Deus
antes que seja tarde demais. O livro do Apocalipse termina com um convite. Após todas as visões do julgamento, após as descrições da tribulação e da ira, após a queda da Babilônia e a derrota da besta, após o milênio e o grande trono branco, após o novo céu e a nova terra, as palavras finais são um convite. O Espírito e a noiva dizem já: vem, e quem ouve diga: vem. Quem tiver sede, venha, e quem quiser beba de graça da água da vida. Este é o cerne do Evangelho. Não se trata de teologia complicada, nem de exigências impossíveis. Simplesmente venha. Venha a Jesus. Venha e beba livremente. Venha e receba a vida. Mesmo assim, vem, Senhor Jesus. O Apocalipse, a revelação do fim dos tempos, trata, em última análise, de Jesus Cristo. Seu retorno, sua vitória. Seu reino, sua glória. Todo o resto, todos os selos, trombetas e taças, todas as feras, dragões e batalhas, todos os julgamentos e catástrofes, são as dores de parto que antecedem a sua vinda. A segunda vinda não é apenas mais uma doutrina entre muitas, mas a culminação de tudo o que as Escrituras ensinam. É quando a fé se torna visão, quando a esperança se torna realidade, quando o reino de Deus chega plenamente à terra, quando todo o mal é corrigido, quando a justiça finalmente se completa, quando Deus habita para sempre com o seu povo. Por 2000 anos, os cristãos têm orado: vem, Senhor Jesus. Eles têm aguardado por sinais. Eles têm suportado perseguição. Eles têm mantido a esperança. Geração após geração se passou e a promessa permanece. Ele está vindo. Ele disse isso. Ele prometeu. E ele não pode mentir. A questão não é se ele voltará, mas se estaremos preparados quando ele vier. Jesus perguntou: quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Este é o desafio. Não se trata de prever o momento ou decifrar profecias, mas de viver fielmente, perseverar até o fim, continuar vigiando e trabalhando até que ele venha. O Apocalipse não tem o propósito de aterrorizar os crentes, mas sim de encorajá-los. Sim, dias difíceis virão. Sim, o julgamento virá. Sim, o mundo se oporá ao povo de Deus. Mas o fim é certo. Cristo vence. Seu reino vem. Seu povo é salvo. O mal é derrotado. A morte é destruída. O céu e a terra são renovados. Esta é a bendita esperança. Esta é a promessa. É por isto que esperamos com paciência e expectativa. Não porque saibamos o dia ou a hora, mas porque sabemos quem há de vir. O mesmo Jesus que caminhou pela Galileia, que ensinou no monte, que curou os enfermos, que ressuscitou os mortos, que morreu na cruz, que ressuscitou ao terceiro dia, que ascendeu aos céus, esse mesmo Jesus voltará. Todos os olhos o verão. Todos os joelhos se dobrarão. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Os reinos deste mundo se tornarão o reino do nosso Senhor e do seu Cristo. Ele reinará para todo o sempre. Até esse dia nós observamos, trabalhamos, testemunhamos, adoramos, esperamos, não com medo, mas com fé, não com ansiedade, mas com expectativa, não com pavor, mas com alegria. Vem, Senhor Jesus, vem sim.